Nós chegamos hoje ao último capítulo de Ruth, a abertura do último capítulo. E eu sei que tem muita gente que está na esperança, né? Está ansioso aí para ouvir o casamento de Ruth com Boaz. Uma bênção ter a sequência da pregação no livro, porque não só você sabe o que vai acontecer, mas você espera para que aquilo ali aconteça. Você sabe da história, mas você quer saber como essa história se deu. Então, um grande privilégio que nós temos aqui. Vocês vão precisar ter um pouquinho mais de paciência, porque antes de Boaz se casar com Ruth, ele primeiro tem que conversar com outro remidor. Ele tem que negociar o pagamento, né, da remissão daquela mulher. E existe alguém que está entre ele e Ruth. Existe um empecilho para que ele possa se casar com aquela mulher. E agora ele vai, nesse negócio santo, tratar para que o casamento venha acontecer nas próximas cenas, se Deus assim permitir. Hoje leremos os versos 1 a 8 do capítulo 4. Ouçam a palavra do Senhor. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não poderei a redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta. Para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor Deus, a bênção que o Senhor nos concede todos os domingos de ouvir a pregação do Teu Santo Evangelho, não apenas pelas noites, quando ouvimos o Novo Testamento, mas também o Evangelho anunciado desde a Tua lei na Antiga Aliança. Faz, Senhor Deus, com que nós possamos ver Cristo mais uma vez aqui revelado, mas que esta história que ilustra toda a glória do Teu Evangelho, ela possa ganhar vida diante de nós. Todas as preocupações, os temores que são próprios dos seres humanos possam ser silenciados nesse momento. Nós possamos ter uma única preocupação: ouvir a Tua voz, que trabalha, trata, acalenta, corrige os nossos corações. Faz isso, Senhor Deus, hoje pela manhã. Usa-me, Senhor, como instrumento Teu, como arauto do Senhor para anunciar as grandes bênçãos desse Evangelho. Não por minha conta, mas por conta da Tua justiça, como vimos hoje. Porque o Senhor merece toda honra e glória. Nós precisamos aprender a dar a glória que é merecida ao Senhor. Por isso, fala conosco esta manhã, usando-me. Em nome de Cristo, nós te pedimos. Amém. A raça humana, ela é una. Você não tem várias raças distintas. Você pode ter etnias, coisas dessa natureza, mas a raça humana é uma só. E ela é formada por 2 gêneros: o gênero masculino e o gênero feminino. Cada um desses gêneros tem uma função dada por Deus desde a criação. Há uma função para a mulher, a função de colaborar com a missão do seu marido, por isso ela é chamada auxiliadora idônea.
ela é adequada para contribuir no cumprimento da missão do seu marido. Ela faz isso aconselhando, ela faz isso gerando filhos, ela faz isso cuidando dos filhos, da casa e do próprio marido, além de muitas outras virtudes que essa mulher desempenha durante a vida. Mas a missão do homem é totalmente diferente. Deus colocou sobre os ombros do homem, sobre a responsabilidade do homem, o fato de exercer proteção e governo. A mulher, ela não tem essa missão, mas o homem precisa exercer proteção e governo. Ele precisava cuidar do jardim, ele precisava proteger a terra que Deus o deu, mas não somente a terra, como todos os animais e a sua própria esposa e futuramente os seus filhos. Mas não apenas proteger de todo mal, ele precisava governá-los. Governá-los do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, do ponto de vista psicológico. O homem tem esta natureza de proteção e governo. Portanto, o homem se torna mais masculino à medida que ele protege e guarda, além de governar aquilo que Deus o deu. Só que para que ele possa exercer a proteção, é necessário, primeiro, que ele forme o ambiente. Ele precisa formar família, ele precisa buscar ter filhos, e ele precisa, depois de ter todo esse ambiente formado, proteger e governá-lo. Em um tempo em que os homens eles são desaconselhados, desencorajados à busca pela formação de família, porque dá muito trabalho, porque é muito sofrimento, porque você pode ter uma vida mais simples, o homem se torna menos masculino, consequentemente menos humano, porque ele só é masculino e humano à medida que ele exerce a sua masculinidade, ou seja, a missão dentro do seu gênero, para cumprir aquilo que a raça humana precisa ser. A mulher cumprindo a sua missão e o homem a dele. Mas quando alguém começa a aconselhar um homem a fugir de toda dor e sofrimento, consequentemente ele foge da sua missão, que é uma missão de dor e de sofrimento. Então os homens começam a criar um outro tipo de vivência, outro tipo de ambiente para conviver. Ao invés de ter que formar uma família indo num cartório, publicamente, assumindo um compromisso com aquela mulher, com a família dela, diante de Deus e do mundo, ele diz, eu até topo ter um relacionamento, mas desde que seja um relacionamento informal. Então a gente vai se juntar e a gente vai morar junto. Nós vamos testar. Se der certo, a gente continua. Se não der, é mais fácil a gente se separar. Então, ao invés de casar-se, de formar uma família, de assumir um compromisso para que ele possa exercer domínio e proteção, ele diz, vamos fazer um teste, porque é mais fácil. E aí, esse casal que está habitando juntos, mesmo não sendo casados, eles dizem, se nós formos ter filhos num mundo como esse, nós vamos gastar muito, nós vamos precisar ter uma estrutura maior. E esse tipo de casamento, eles geralmente procuram ambientes muito pequenos, né? O cara ele se juntou com uma mulher para morar com ela e dividem ali um apartamento de 20, 30 metros quadrados. Então, nós não buscamos ter filhos, a gente vai criar uma plantinha e um cachorro fofinho. E para manter tudo isso, a gente faz um concurso, porque aí fecha o ciclo. Estabilidade financeira, pouco sofrimento, pouca dificuldade e nenhum compromisso. São todas relações extremamente vazias. A qualquer momento eu me afasto dessa mulher, a qualquer momento essa planta morre, eu dou o cachorro e eu desfaço o negócio desse pequeno apartamento. Tudo é muito fácil, tudo é muito etéreo, tudo é muito vazio. Porque os homens não desejam mais cumprir a missão de proteger e governar. Estes homens, consequentemente, eles não vão gerar um legado
Você percebe que as gerações elas estão se passando e poucos são os homens que vão deixando legado. O nome não é mais conhecido porque eles não assumiram compromissos e responsabilidades que sejam dignos de grandes feitos, a fim de que o seu nome seja projetado como o nome de alguém íntegro. Mas ao contrário disso, o homem bíblico, ele desde cedo ele pensa em assumir compromisso. Ele chega para o pai da noiva e diz: eu quero casar com sua filha. E eu talvez não tenha plenas condições ainda, mas eu estou lutando por isso. Eu consegui um emprego. Eu vou buscar comprar uma moradia. Eu vou sustentar a sua filha com dignidade. Ele quer formar a família, ele quer ter compromisso. Ele fala com o pai. Ele procura o pastor da igreja. Ele não tem medo de dar publicidade a esse tipo de relação. À medida que eles se casam, eles querem ter filhos. E eles sabem do compromisso que é ter um filho, da dificuldade que é ter filho, do sofrimento até, que é criar filhos. Mas é inerente à sua vocação masculina. E ele encoraja a mulher a ter filhos. Tendo filhos, ele sabe que precisa sustentá-los. Então ele vai empreender. Ele vai buscar, dentro daquele ecossistema que ele vive, melhorar de vida para dar conforto e proteção à sua família. Ele procura ser um pastor da sua casa, ele procura trazer a palavra de Deus para governar espiritualmente o seu povo. E ele está cheio de responsabilidades. E a vida dele é um grande sofrimento. Mas não importa. Porque é o sofrimento que precisa ser sofrido. Porque é a dificuldade que precisa ser passada. Isso o faz humano. Isso o faz homem. O outro não. O outro é um parasita. O outro ele sobrevive deste ambiente de fraqueza. Ele sobrevive de tudo que é mais fútil na vida. E ele pode viajar a hora que ele quiser, porque não tem filho. E ele pode gastar o quanto ele quiser, porque ele não tem responsabilidade com casa. Para ele, qualquer lugarzinho ali dá. Estava conversando ontem com algumas pessoas, elas são de João Pessoa, dizendo que estão se multiplicando os lançamentos de pequenos, minúsculos apartamentos de 17, 18, 20 metros quadrados. Porque são casais que não querem ter filhos. O objetivo é esse. É casar, viver num ambiente extremamente simples para poder ter dinheiro de viajar, passear, fazer o que quer. Uma vida fútil, desumana, parasita. Mas o homem de Deus, que deseja cumprir o compromisso dado pelo Senhor, ele não quer fazer o seu nome grande simplesmente. Ele quer empreender em todos estes negócios, formação de família, ter filhos, fazer negócios, para que o nome de Deus seja glorificado. E ele não perde tempo com isso. O livro de Ruth, ele é conhecido como o livro dos nomes, o livro dos grandes personagens, onde os nomes ganham muito destaque. Desde cedo nós vemos o nome de Elimeleque sendo repetido várias e várias vezes. Depois o nome de Noemi ganha muita força na narrativa. E logo em seguida entra o outro personagem, Boaz, juntamente com Ruth. São nomes fortes, cada um com seu significado. Nós aprendemos o nome destes significados. Noemi, aquela mulher agradável, doce, que quando percebe que a mão de Deus está sobre ela, pesando contra ela, diz: muda meu nome. Eu não sou digna mais desse nome. Chama de Mara. E os irmãos devem lembrar que apesar do desejo dela ser esse, ninguém a chamou de Mara. Porque ela não era amarga. Ela estava passando por um processo de tratamento de Deus, mas ela teria uma vida doce. Ruth é conhecida como a Moabita o tempo todo, a Moabita,
toda vez que ela é convidada a conhecer um novo personagem, é apresentada a esta mulher como a viúva moabita. Ora, ser viúva era sinônimo de ser pobre, de ser necessitada. Mas ela não era só necessitada, não era viúva israelita, ela era estrangeira, ela estava fora da aliança. Boaz é o valente, o poderoso, mas também um homem generoso. Ou seja, todos os personagens que estão sendo tratados aqui, eles têm um nome muito forte. Até que aparece um homem chamado Fulano. Perceberam isso na leitura? E Boaz subiu à porta e assentou-se, e eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando e disse: ó Fulano, vem cá. Ora, vocês acham que Boaz não conhecia o nome deste homem? Ele estava chamando esse homem para... Era uma espécie de citação judicial. Eles estavam à porta da cidade onde se sentavam os juízes. Boaz era um deles. Os juízes se sentavam ali porque era o lugar de passagem, de entrada e saída da cidade. E o tribunal era a céu aberto. É por isso que muitas vezes, especialmente nos profetas, os irmãos vão perceber que os profetas dizem assim: convoca os céus e a terra como testemunhas. Isso não é uma força de expressão simplesmente. É porque eles estavam num ambiente aberto, então eles diziam: convoca os céus e a terra. O tribunal era assim. E passava muita gente. Se dava publicidade ao que estava sendo feito ali. Não, o tribunal não era às escondidas. Hoje você tem TV Senado, você tem TV Judiciário, para tentar dar um mínimo de publicidade a coisas escusas que eles fazem ali. Mas este justo tribunal, ele acontecia às claras, à porta da cidade, para que todos tivessem a oportunidade de ver o que estava acontecendo. Então, Boaz não chamou esse homem desta forma. Ei, fulano, vem cá. Não, não é assim que se chama. É uma citação judicial. Ele chamou pelo nome. Mas o nome dele não é registrado. O nome de Boaz, perceba, aparece logo no começo. Ora, num livro que é conhecido por dar muito valor aos nomes, o nome de Boaz, ele já abre o texto, né? Há uma conexão com o que aconteceu anteriormente. Veja, e Boaz subiu à porta. Isso quer dizer que esta cena, ela é, de alguma forma, a demonstração da continuidade do que aconteceu anteriormente. E o que aconteceu anteriormente foi a conversa de Ruth com Boaz na eira, onde ela chama ele de remidor, pede para ele cumprir o direito dela, e ele diz: eu cumprirei desde que o outro remidor, que é mais próximo do que eu, não queira. E se isso precisava ser resolvido, ele não perderia tempo. Sabe por quê? Porque Boaz não era um parasita. Boaz não queria enrolar essa moça. Ele não queria se juntar com ela. Ele não queria fazer de qualquer forma. O desejo dele era ter uma esposa, formar família, ter filhos, empreender para glorificar o nome de Deus. Então, para isso, ele necessitava sair da eira e correndo tratar o assunto com o outro remidor. E Boaz subiu à porta. O narrador está dizendo o seguinte: ele não perdeu tempo para cumprir a missão de um homem. Os homens, os nossos jovens, não podem perder tempo para cumprir a missão de homem. Os nossos filhos homens, aqueles que foram agraciados em ter filhos homens, precisam ser encorajados a trabalhar cedo, assim que puderem. Não perder tempo. A primeira forma de um homem exercer a sua vocação masculina, quando ele está ali entrando na maioridade, é trabalhar. Para saber o que é ter responsabilidade. Para saber o que é ter hora para chegar, hora para sair, compromisso, prazo. Ele vai se preparando para a vida adulta ainda nessa transição. Até a minha geração isso era muito comum.
Mas quando você percebe as últimas gerações, geralmente o jovem só estuda quando estuda. Porque nós já estamos numa geração chamada nem. Nem estuda, nem trabalha. É a pior de todas. Mas ele sabendo, Boaz, entendendo a sua relação com Ruth, o compromisso, a necessidade do cumprimento da lei, ele disse, eu vou agora resolver o problema. Ele se assenta ali, veja, verso 1, e eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando. Ora, vocês não devem imaginar que isso foi meramente uma coincidência. Não, Boaz, ele procurou aquele lugar porque era o lugar onde todo mundo passava. Era necessário que fosse uma cerimônia pública? Sim, ali era um lugar público. Era necessário que houvesse testemunhas e juízes? Ali era o lugar. Mas ele precisava se encontrar com aquele homem. E na providência de Deus, aquele homem passava por lá todo dia. Então foi fácil. Ele foi até a porta da cidade, se assentou e ficou esperando o homem passar. Na hora que o homem passou, ele disse, fulano, vem cá, venha conversar comigo. Eu preciso tratar uma coisa com você. Imediatamente ele toma as providências necessárias. Observe. Fulano, vem cá, senta-te aqui. Desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram. Não eram 10 homens aleatórios, certo? Eram 10 juízes que ficavam por ali, na porta da cidade, esperando que houvessem demandas. Aconteceu uma. Então, um dos juízes, alguns comentaristas dizem que Boaz era um dos principais, ele convoca a sessão. Vamos sentar aqui, existe uma demanda entre mim e este homem. Esse é o trabalho do Estado. Existe uma demanda entre duas partes. Eles não estão conseguindo resolver sozinhos. Então vem o Estado e vai legitimar o tratado de duas partes, para ver se está em conformidade com a lei. Que lei? A lei que o Estado produziu segundo as suas preferências? Não, segundo a lei de Deus. Então vamos ver o que é que está sendo tratado aqui. Sentaram-se os homens, a sessão começou. Verso 3. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te, compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se hás de redimir, redime-a. E se não houveres de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Ele começa a conversar com o homem. Veja, existe uma mulher chamada Ruth, que tem uma terra e ela está vendendo. A grande pergunta que o leigo vai fazer é, e qual a obrigação que este homem tem de comprar a terra? Nós já lemos lá em Deuteronômio 25 que existia uma chamada lei de levirato. Não somente em Deuteronômio 25, mas Levítico 25 também trata dessa mesma lei. E a legislação dizia que quando um irmão ele vê o irmão falecido deixar uma esposa sem filhos, este irmão vivo tinha a obrigação de casar-se com ela e suscitar o nome do falecido. Percebe? No caso, este remidor, chamado aqui de fulano, um homem sem nome, apesar de tê-lo, ele não é o irmão, não é filho da mesma mãe. E é interessante que lá no hebraico, a palavra utilizada é irmão. Só que a palavra irmão em hebraico não quer dizer simplesmente irmão consanguíneo, mas pode ser um parente, um primo, coisa dessa natureza. Não necessariamente filho da mesma mãe e do mesmo pai. Mas eles tinham um certo parentesco. E o parente mais próximo, na ausência do irmão, tinha essa obrigação. No caso, era este chamado remidor ou fulano. O outro, logo em seguida, era Boaz. Então Boaz diz, olha, aconteceu que essa mulher voltou de Moabe e ela está vendendo a terra. Muito provavelmente, Noemi, por ser viúva, ela tinha perdido o direito da terra, já que o seu falecido marido vendeu ou hipotecou essa terra antes de sair para Moabe. Então ela está agora tentando recuperar o direito da terra. Ela precisa pagar ao cidadão que está com a terra e ela tem que vender para isso.
Mas ela deveria vender a terra para alguém da sua família, como dizia a lei de Deus. E esta pessoa deveria ser o parente mais próximo. Então, a primeira proposta agradou muito o remidor. Porque a proposta era: compra a terra. Quem não quer comprar terra? Não é uma terra qualquer. É uma parte da terra que Deus deu, que se chamava a terra que mana leite e mel. Então, na vantagem de comprar uma terra e obter lucro, o remidor disse: eu a redimirei. É nesse momento que quem está lendo o texto, ele toma aquele susto, como quem está assistindo um filme. E todo mundo está torcendo para o mocinho casar com a mocinha. E aí você vê a história dando errado, né? Ele vai dizer: eu redimirei. E agora, como é que vai acontecer? Como é que Boaz vai se casar com Ruth se esse homem está atrapalhando? É o momento de tensão da narrativa. Eu a redimirei. Mas estrategicamente, sabiamente, Boaz tem uma carta na manga que ele não lança primariamente. Ele primeiro diz a parte mais fácil, para o outro se animar. Você vai comprar uma terra de uma viúva, deve estar num preço bom, a terra é boa, vai comprar barato. Está tudo indo bem. Até que ele diz: mas peraí, mas tem um detalhe. Verso 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança. É o seguinte: essa terra não é mais só de Noemi. Agora a herança passou também para Ruth, a moabita. E segundo a lei de Deus, você deveria se casar com ela, comprar a terra de Noemi para ajudá-la, mas você vai ter que se casar com a viúva. Aí o negócio começou a mudar de figura, porque não é só mais comprar uma terra no preço, como a gente diz, né? Agora tu vai ter que se casar com uma mulher. Mas não é qualquer mulher, é uma mulher pobre. E não é qualquer mulher pobre, é uma viúva estrangeira. Em momento nenhum a gente fica sabendo se Ruth é uma mulher bela ou não. O texto não fala isso. Porque Boaz não está interessado na beleza dela. Mas mesmo que fosse uma mulher muito bonita, ela estava muito sofrida pela circunstância. Ela sofreu pela perda do marido, pela perda do cunhado, pela perda do sogro, por deixar a família, por trabalhar duro de sol a sol. Então você imagina que o semblante dessa mulher, as vestimentas, os adereços não eram os mais ricos. Ela não chamava atenção. Então ele olhou e disse assim: provavelmente não seja de muito valor se casar com essa mulher. A terra é até boa, mas eu vou ter um problema com a mulher. Veja qual é a resposta desse homem no verso 6. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Ele volta atrás da sua decisão. Primeiro perceba a sabedoria de Boaz, né? Não era qualquer homem que queria casar com Ruth. Então ele dá a informação melhor primeiro e depois ele vem com um problema. O que fez este remidor chamado fulano não querer se casar com ela? Eu vou arrumar problema para mim. Porque esse negócio de casamento dá muito trabalho. Eu vou me casar com uma mulher pobre, deve estar cheia de problemas. Uma mulher que já perdeu o marido, veja o tamanho da encrenca. Então, toda a conta desse homem foi: eu não quero mais sofrimento para a minha vida, e esse casamento vai me trazer sofrimento. Uma mulher cheia de problemas, cheia de dificuldades, com um passado terrível. Eu não quero uma mulher dessa para mim. Eu quero uma vida tranquila. Eu quero aumentar a minha herança. Se eu for
me casar com essa mulher, a minha herança vai diminuir, eu serei prejudicado. Esse é o pensamento que muitos têm a respeito do casamento. Casamento é prejuízo. Casamento é perda. Compromisso é perda. Então, por isso é melhor qualquer tipo de relacionamento que não tenha muito compromisso, que não tenha muita responsabilidade, que eu não precise investir meu dinheiro, meus recursos, meu tempo. Qualquer outro negócio é melhor do que este. E eu vou buscando uma vida cada vez mais vazia. É por isso que muita gente não quer conversa com o cristianismo. Porque a nossa religião é uma religião de muito compromisso. A nossa religião, ela exige que para que você faça parte dela, você tenha que ter uma declaração pública de fé. Você deixa seus dados ligados a uma igreja, você está arrolado a uma igreja. Você passa a manter uma relação de inferioridade e imposição a determinados homens que foram colocados como representantes daquela igreja. Você tem que prestar contas a eles, vocês têm que ser pastoreados por esses homens. É uma relação onde você precisa ter algum nível de compromisso. Então, muita gente não tem problema nenhum do ponto de vista doutrinário com a religião cristã. Eles até gostam. Eles até aprovam. É bom, é legal ser crente. Eu vejo, muita gente mudou. Eu vi amigos meus sendo transformados. Eu vi muitas pessoas tendo seus casamentos restaurados. É uma coisa boa. Eu só não quero para mim. Porque eu vou ter prejuízo se eu me comprometer com essa religião. É por isso que muita gente não quer se casar. É por isso que muita gente casando-se não quer ter filhos. Porque não querem passar pelo sofrimento que é necessário para cumprir a missão de ser homem e ser mulher e assim glorificar o nome do Senhor. Isso aí não é para mim, não. Eu até topo algum relacionamento, mas não esse. De maneira surpreendente, irmãos, esse tipo de relacionamento ele tem adentrado na igreja, no meio dos jovens da igreja. Antigamente você falava isso para o mundo, né? Os jovens eles ficavam uns com os outros uma noite. Depois eles nem se falavam no outro dia. Mas hoje é comum isso acontecer no meio da igreja. É comum os pais dizerem aos seus filhos: aproveite a vida, meu filho. Namore muito, deixe para se casar mais tarde. Aproveite a vida. E não aproveitar da vida, neste pacote, está defraudar as próprias irmãs, em Cristo, obviamente. Porque é um tempo onde as pessoas não querem mais ter compromisso umas com as outras. Não quer ter compromisso com a religião, eu não preciso ser membro da igreja para ser cristão. Mas foi uma ordem divina. Eu não preciso me casar no cartório para ter compromisso com uma mulher. E por que não tem compromisso no cartório? Provavelmente não quer ter compromisso nenhum. Ele disse: isso aí vai me dar prejuízo, eu não quero casar com essa moça. Verso 7 diz: havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta. Para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Interessante que se a gente for ler lá em Deuteronômio 25 e Levítico 25, o texto diz que era a mulher que deveria ir até o tribunal, denunciar o seu cunhado, dizendo que ele não estava querendo se casar com ela. O tribunal iria citá-lo. Caso ele mantivesse a sua decisão, a mulher iria cuspir no rosto desse homem e iria descalçá-lo. Mas aqui não é exatamente isso que acontece. Parece que o costume já foi outro. Provavelmente para não expor Ruth, ele foi no lugar dela.
E durante a conversa, o remidor, ele estava tão consciente de que ele não queria casar, que antes que alguém fosse tomar o sapato dele, ele mesmo tirou. Ele disse, toma aqui meu sapato, eu vou ser agora o descalçado. O comentarista, ele começa a tratar desse assunto e ele mostra que o descalçar dos sapatos, ele tem uma função na Escritura. Por exemplo, o Salmo 60, verso 8 diz assim, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre um povo inimigo eu atirarei a minha sandália. Mas diz respeito também ao colocar a planta do pé e aquilo ali ser seu. Deus prometeu várias vezes, onde colocares a planta do teu pé, aquilo será teu. Deuteronômio 1:36, 11:24, Josué 1:3, 14:9, são textos que falam que a planta do pé colocada ali, aquela terra é tua. Veja, ele está negando comprar a terra e trazendo um pacote uma viúva. Como ele está negando a terra que Deus deu, aquela terra não será dele. A planta do pé dele não tocará naquela terra. Então ele pega o sapato e diz, toma, toca a planta do teu pé naquele lugar. Com a desculpa de dizer, para que eu não me prejudique. Ele está se prejudicando. Não querendo ter prejuízo, ele está tendo prejuízo. Não querendo ter um compromisso e com isso responsabilidades, ele assumiu uma responsabilidade enorme diante do Senhor, porque não cumpriu a lei de Deus. Ele um dia vai se encontrar com o Senhor e ele não cumpriu o que Deus mandou. Agora veja do lado de Boaz. Boaz agora está recebendo um sapato. Veja, não tinha escritura na época, né? Então, era a escritura. Esta é a escritura. O cartório está reunido, a escritura foi passada, foi entregue um sapato usado. Boaz, onde tu tocar a planta do teu pé, tu serás abençoado. Sabe por quê? Porque você foi um homem. Porque você agiu como um homem, Deus te abençoará. E é por isso que muitas vezes as pessoas dizem sem pensar, rapaz, até eu me casar não tinha nada não. Mas eu me casei, não que eu virei rico, milionário, mas eu comecei a juntar algum patrimônio, eu consegui comprar uma casa financiada, eu estou pagando, mas é minha. Eu comprei um transporte, eu tenho um emprego. E você vai conseguindo, porque Deus vai te abençoando. Aquilo que parecia ser prejuízo, na verdade, é teu grande lucro. Porque você está se tornando humano, homem. E Deus abençoa aqueles que desejam cumprir as suas obrigações. São muitas as nossas responsabilidades, irmãos. Eu entendo demais a preocupação de muitos pais de família quando chega a segunda-feira. Muita gente tem dificuldade de pagar água e luz do mês, de fazer a feira. Mas isso não é motivo para desanimarmos. Porque se você assumir os compromissos de um homem, não de um moleque, mas de um homem, você pode clamar ao Senhor e dizer, Senhor, me ajuda, porque o que eu estou precisando aqui, essa responsabilidade que eu assumi, não foi um conforto meu, porque eu poderia estar solteiro, mas eu quis fazer a tua vontade, Senhor Deus. E sabe o que é que aconteceu com Boaz? Eu vou antecipar algumas partes do que vem a seguida, porque é necessário. Verso 10 e verso 11, leiam comigo, no mesmo capítulo 4. E de que também tomam por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido. Veja, a insistência do capítulo inteiro, o nome de Boaz, ó fulano, o nome do falecido, e continua, não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar, disto hoje sois testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. E o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa
como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Boaz, se comporte como homem, porque Deus vai fazer o teu nome afamado em Belém. Assume o compromisso. Casa com essa mulher. Tem filhos. A última palavra do livro é Davi. Boaz se casa com Ruth, gera um Obed, e em seguida você tem Davi. São os bisavós do rei Davi. Casa-te com essa, assume o compromisso. Tenha prejuízo. Assume a responsabilidade e tem prejuízo, porque Deus vai fazer onde você colocar a planta do teu pé, aquele lugar vai ser abençoado. Mas não queira uma vida de parasita. Tenham filhos. Façam com que a semente santa ela possa procriar, ela possa ser mantida e o reino de Deus se expanda na terra. E sabe o que é que Deus vai fazer de você? Boaz, o teu nome vai ser conhecido. Eu vou mandar registrá-lo na minha palavra como um homem valoroso em Belém. E o outro? Covarde, fraco. Uma mocinha quase. Porque não quer ter responsabilidade. Coisa de gente efeminada. Ah, fulano. Esse fulano aí. Samuel foi escrever o livro de Ruth e disse: eu vou registrar o nome desse sem vergonha. Mas nunca. O Espírito Santo mandou ele tirar o nome. Ele disse: bota qualquer coisa. Esse nome em hebraico são duas palavras. E você junta as duas, não tem significado nenhum. Você vai aparecer mais adiante nos livros históricos, aparece lá em Daniel, capítulo 8, verso 13. Sempre é um certo indivíduo. Uma coisa qualquer. Veja, é uma palavra utilizada para descrever uma coisa indeterminada. Não só uma pessoa indeterminada, mas uma coisa indeterminada. Ó, fulano. Sabe por quê? Porque fulanos existem muitos, mas homens são poucos. Homens da igreja de Cristo assumam compromisso desde cedo. Não tenham medo de formar família. Não tenham medo de ter filhos. Não tenham medo de enfrentar. Não venham com essa conversinha. Esse não é um tempo para ter muitos filhos, porque o tempo é muito difícil. Era o tempo de Paulo, que ele apanhava no meio da rua. Era um tempo bom de ter filho, né? Bom era no tempo de Cristo, que o cristão era executado em praça pública. Agora não, agora está pior. Nós estamos no melhor tempo. O resto é desculpa. O resto é desculpa, desde que Deus nos dê, irmãos. Formem famílias, tenham filhos, criem responsabilidade, empreendam. Fujam de estabilidade. Não existe estabilidade nesse mundo. E Deus honrará o teu nome. Não é pecado ter o nome honrado no mundo, desde que seja para honrar o nome do Senhor. Desde que seja para isso. Boaz assumiu o prejuízo, pagou a conta para casar-se com uma mulher viúva e pobre. Sendo rico, ele usou da sua riqueza para tirar da pobreza uma pobre. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Abra comigo, por favor. A partir do verso 5. A partir do verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao seu nome, o nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Boaz não fez outra coisa que não apontar para o nome de Cristo. O que era rico se fez pobre, para o que era pobre se tornar rico. E quando ele teve prejuízo no seu nome, Deus deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo, o nosso Boaz, o nosso resgatador, é digno de ter um nome afamado na terra. Todos os que andam nas pisadas de Cristo estão cumprindo a verdadeira missão de um homem. Assumam compromissos. Não se incomodem com o que estão dizendo, desde que você esteja certo de fazer aquilo que Deus mandou. Tenha prejuízo. Se envolva em negócios difíceis, desde que você saiba que o que está fazendo é o que Deus mandou. E onde você colocar a planta do teu pé, Deus te abençoará. Amém. Vamos orar.